Seguimos então com o nosso estudo do livro Formas de Pensamento, de C.W. Leadbeater e Annie Besant. Formas mentais criadas pela música. Antes de encerrar este pequeno tratado, talvez seja interessante dar aos nossos leitores alguns exemplos de outro tipo de formas mentais, desconhecidas daqueles que apenas possuem os sentidos físicos como órgãos de informação. Muitas pessoas têm observado que o som está sempre associado à cor, que quando, por exemplo, se vibra uma nota musical, aqueles cujos sentidos sejam mais delicados estão já algo desenvolvidos para ver um relâmpago da cor correspondente. Geralmente, não se tem reconhecido que o som produz formas, assim como também cores. Além disso, cada peça de música executada deixa atrás de si uma impressão dessa natureza que persiste durante certo tempo e pode ser vista por aqueles que têm esse poder. Uma forma dessa espécie não é, talvez, uma verdadeira acepção da palavra, uma forma de pensamento, a menos que esteja, como poderia acontecer, o resultado do pensamento do compositor, expresso por meio daquela que executa e pelo instrumento de que se vale. Uma observação minha: tudo é frequência. A música, os sons, cores, o pensamento são frequências, portanto, acredito eu que possam gerar formas de ondas. Continuando. Estas formas são surpreendentes e sua variedade é naturalmente infinita. Cada classe de música tem seu tipo especial de forma, e o estilo do autor se revela com pasmosa clareza nas formas que a música constrói, tal qual se manifesta o caráter das pessoas em sua escrita. Outras possibilidades de variação são introduzidas pela espécie de instrumento em que se executa a música e também pelos méritos do executor. A mesma peça musical, se exatamente executada, construirá sempre a mesma forma, mas essa forma será muito maior quando a peça musical for executada pelo órgão de uma igreja ou por uma banda militar, e não alcançaria as mesmas dimensões se a mesma fosse tocada num simples piano. Não somente notaríamos mudada a dimensão, mas também a forma. Isso pode comprovar-se, por exemplo, num trecho da música tocada primeiramente num violino e depois numa flauta. A perfeição da execução é igualmente causa de diferença, e esta é enorme entre a radiante beleza da forma, construída pelo trabalho de verdadeiro artista, perfeita como expressão e como execução, e a forma relativamente triste e confusa, produzida pelo esforço defeituoso e mecânico de um executante sem habilidade. Cada falta de exatidão na execução se reproduz na forma, para dar ao clarividente a medida exata do talento aplicado. Do mesmo modo que pode ser percebida durante a execução por um auditório atento. Evidentemente, poderiam encher-se centenas de volumes, se o tempo e os meios o permitissem, para reproduzir desenhos das formas criadas por diferentes peças de música, executadas em determinadas condições. Aqui podemos dar alguns exemplos de tipos principais. Deliberamos cingir-nos a 3 tipos de música, apresentando os contrastes fáceis de compreender e mesmo, para simplificar, representá-las tal qual aparecem executadas as 3 no mesmo instrumento, num órgão de igreja. Em cada uma de nossas ilustrações, a seguir, representamos a igreja e a forma sonora que se eleva à maneira de torre para o céu. Mas seria importante notar que, apesar das diferentes dimensões dadas à paisagem, a igreja, nos 3 casos, é exatamente igual em capacidade e dimensões, o que modifica necessariamente o espaço ocupado pela forma sonora. Essa diferença pode ser facilmente corrigida. A elevação real da torre da igreja é aproximadamente de 30 metros. Calcule-se, pois, que extensão pode alcançar a forma produzida por um bom órgão. Essas formas permanecem na mesma situação durante um tempo, às vezes, considerável, no mínimo 1 ou 2 horas. Olhe só que coisa fantástica! Enquanto perdura esse tempo, elas irradiam ao seu redor as suas vibrações características em todas as direções, tal qual fazem as formas de pensamento. Se a música é boa, os efeitos dessas vibrações serão um benefício para todos e as recebem através de seus veículos.
auditivo, visual e sensitivo. Não há ninguém que contraia uma dívida de gratidão para com o músico que tenha criado forças tão benéficas. O compositor de gênio que influir em centenas de pessoas que jamais viu e jamais conhecerá no plano físico. E eu quero aproveitar este momento para fazer uma observação. Os desenhos que ele vai mostrar são músicas tocadas em um órgão, músicas bem elaboradas, bem construídas. Vocês, por favor, me façam a comparação, a imaginação, porque ele não trouxe isso no trabalho, de que forma seria de uma música da que nós estamos vendo por aí. Eu não vou dar exemplos, não vou dar nomes, mas as músicas tipo batistaca, que vocês vão entender que tipo de música é, que se ouve em danceterias, que tipo de vibração nós teríamos e como isso afeta o corpo físico e espiritual de cada um de nós. Mas vamos continuar com a leitura. Esta forma pensamento é uma obra de Mendelssohn. A primeira destas formas, relativamente pequena, vocês veem a torre da igreja, tem no máximo 2,5 torres de altura, e simples, é representada na lâmina de Mendelssohn, que estamos vendo aqui. Deparamos nela com uma forma toscamente semelhante à de um balão, festonada por uma dupla linha violeta. Dentro do balão se encontra uma espécie de desenho, formado por linhas de variadas cores, que se movem numa direção paralela às linhas violetas, e depois um desenho algo similar, que parece penetrar e atravessar o primeiro. Estas duas combinações saem do órgão da igreja e, por conseguinte, atravessam o teto em seu percurso, pois a matéria física não constitui obstáculo para a sua formação. Na cavidade central, desta forma, flutua certo número de pequenos semicírculos, aparentemente dispostos em 4 linhas verticais. Esforcemo-nos agora para dar um fio de significado de tudo isso, que ao principiante pode bem afigurar-se embaraçador, a fim de explicar, de certo modo, como esta forma vem à existência. Lembremo-nos de que se trata de uma melodia de caráter simples, executada em sua tonalidade e que, por consequente, podemos analisar a forma de uma maneira que seria inaplicável a um trecho musical mais importante, mais complicado. Contudo, mesmo no caso presente, não nos é possível dar todos os detalhes, como logo se verá. Eu sempre repito a imagem para que vocês possam continuar observando. Se nos detivermos agora na análise do afestonado que forma as bordas da figura, encontramos em continuação uma série composta de 4 linhas de cores diferentes, azul, vermelha, amarela e verde, situadas na mesma direção. O conjunto dessas linhas apresenta um aspecto irregular, tortuoso. Com efeito, cada linha está composta de fragmentos situados a alturas diferentes e unidos entre si por linhas retas perpendiculares. Parece que cada uma dessas pequenas linhas representa uma nota musical e que a irregularidade de suas respectivas posições indica a sucessão das mesmas notas. Assim, pois, cada uma das 4 linhas maiores representa o desenvolvimento de uma das partes da melodia. Temos barítono e baixo, um tom quase simultâneo e que, portanto, não é de regra quando se trata da representação astral das notas. Convém uma nova explicação referente ao que acabamos de dizer. Também no caso de uma melodia tão simples como a que focalizamos, há matizes demasiado delicados para serem reproduzidos mesmo de maneira aproximada. Cada uma das pequenas linhas que representam uma nota tem a sua cor própria, e ainda que em conjunto as 4 linhas sejam uma azul, a outra vermelha e outra verde, e mais uma amarela, cada uma delas varia continuamente de cor. Portanto, nosso desenho não é uma reprodução exata, é apenas uma impressão geral. Porque, meus amigos, como desenhar algo em movimento dessa forma? Não é? Tudo isso está em movimento, é música. Novamente o desenho. As 2 agrupações de 4 linhas
que parecem cortadas, expressam duas partes da melodia. A borda denteada que rodeia o conjunto é o resultado dos vários prelúdios e arpejos, e os crescendos flutuantes no centro representam acordes de staccato. Certamente os prelúdios não são totalmente violáceos, pois difere cada curva de festão. Porém, em conjunto, se aproximam mais desta cor do que outra qualquer. Muito interessante tudo isso. A dimensão da forma é de cerca de 30 metros na parte que se eleva acima da torre da igreja, mas levada em conta a parte que se estende pela igreja abaixo, através do teto, podemos calcular em 50 metros aproximadamente a sua extensão total, sendo produzida pela execução de uma das Romanças sem palavras, a de número 9 de Mendelssohn. Vocês podem procurar essa música, ouvi-la e terem uma sensação mais aproximada de tudo isso. Romanças sem palavras é a número 9 de Mendelssohn, certo? Muito interessante isso. E lembrem-se que isso ficava cerca de 2 horas. A música não fica tocando 2 horas. O resultado dessa vibração musical durava cerca de 2 horas. Isso é fantástico. Essa forma é característica da delicada filigrana que tão a miúde aparece como resultado das composições desse autor. O conjunto da forma se destaca sobre o cintilante fundo de muitas cores, o qual é em realidade uma nuvem circundando essa forma por todos os lados e oriunda das vibrações que a forma verte em todas as direções. Minha vontade seria colocar a seguir essa melodia para que vocês ouvissem, mas se eu fizer isso, o YouTube vai bloquear o vídeo. Então, eu espero que vocês busquem a música por si mesmo. Ela vai estar disponível aí no YouTube por alguém que tem essa permissão. E vocês poderão desfrutar disso tudo. Por hoje ficamos aqui. Aguardo vocês na sequência do nosso estudo.